Olá, criatura assustada. Aqui quem vos fala é a voz da sua consciência. Vamos fazer um trato. Você terá vídeos novos de terror e suspense todos os dias. Mas em troca, você terá de fazer 3 coisas. Primeiro, deixar o seu like. Segundo, se inscrever em nosso canal. E terceiro, comentar sobre o que achou dos relatos. Veja bem, se você não fizer essas 3 coisas, pode ter absoluta certeza que eu irei puxar o seu pé à noite. Esse incidente aconteceu há cerca de 5 anos. É uma história que eu nunca mais conto, porque a maioria das pessoas não se sente à vontade para ouvi-la ou faz comentários bem intencionados sobre o que eu deveria ter feito nessa situação, sem realmente entender como a mente funciona de forma diferente quando você está em pânico absoluto. Eu morava em um apartamento relativamente bom no centro de Memphis e trabalhava como técnica oftalmológica. Cheguei em casa do trabalho no meu horário habitual, por volta das 4:30 da tarde. Destranquei a porta e entrei. Coloquei o celular, a carteira e as chaves na ilha da cozinha. Ouvi a pesada porta de metal da frente se fechar ruidosamente atrás de mim e comecei a fazer algumas tarefas pela casa. Por ter crescido em uma cidade pequena, eu tinha o hábito de não trancar a porta durante o dia, especialmente quando sabia que meu marido chegaria em breve. Nos 5 anos que se passaram desde esse dia, nunca esqueci de trancar a porta. Passei pelo banheiro e entrei no meu grande closet e comecei a pendurar a roupa que havia começado a lavar no início do dia, antes do trabalho. Minha porta da frente se abriu e eu sorri de surpresa. Meu marido chegou em casa um pouco mais cedo e eu o chamei alegremente. "Estou aqui, amor." Fiquei em silêncio e lentamente comecei a sentir aquela sensação de algo está errado, subindo pela minha espinha. Tentei me esquivar, pensando que meu marido simplesmente não tinha me ouvido, e saí para a sala de estar e cozinha. Do outro lado da ilha da cozinha estava um completo estranho. Ele era do sexo masculino, mais velho do que eu. Eu diria que tinha uns 50 anos, mas é difícil para mim lembrar exatamente as características faciais ou os detalhes desse momento. E estava parado ali, olhando para mim, sem máscara de esqui, sem arma, apenas me observando. Eu me perguntei se ele não teria entrado no apartamento errado e se iria se desculpar e ir embora, mas como ele continuou a me encarar, percebi que precisava fazer alguma coisa além de ficar olhando para esse estranho em minha casa. Fiquei mais alta, estufei o peito na tentativa de parecer mais ameaçadora, o que é difícil de fazer sendo uma mulher pequena, e usei uma voz alta e clara, dizendo-lhe para sair do meu apartamento, que ele não tinha nada que estar aqui. Ele me ignorou completamente, como se eu não tivesse falado nada. Em seguida, começou a pegar minhas coisas. Meu celular, minhas chaves, minha carteira. Ele as pegou metodicamente e as colocou em seus próprios bolsos. Foi quando realmente percebi que essa pessoa era perigosa. Eu era ingênua o suficiente para acreditar que tudo aquilo era um engano até aquele momento. Corri para o único outro dispositivo que eu tinha que me permitiria obter ajuda: meu computador. Tive que me aproximar um pouco mais do intruso para alcançá-lo, mas ainda havia uma distância de cerca de 3 a 4 metros entre nós. Então eu sabia que poderia pegá-lo e correr antes que ele pudesse me alcançar. Quando o peguei e me virei para correr, vi que ele começava a se mover atrás de mim e corri de volta para o banheiro, pois era o único lugar onde eu poderia ir e colocar 2 portas trancadas entre nós: a porta do meu banheiro e a porta mais próxima. Bati e tranquei a primeira porta, e em segundos pude ouvi-lo mexendo nela, tentando abri-la. Corri para o closet e tranquei a porta também, abrindo meu computador e entrando no Facebook Messenger para entrar em contato com meu marido. Enviei mensagem após mensagem, pedindo que ele ligasse para a emergência e dissesse que havia um intruso no apartamento. Ele recebeu as mensagens em poucos minutos e me garantiu que tinha um despachante ao telefone,
e que estava saindo do trabalho para tentar me encontrar se pudesse. Eu esperei, e esperei. A porta do banheiro se abriu e o intruso entrou. Ele foi até a porta do closet e começou a tentar arrombar a porta também. Esta é a parte em que as pessoas geralmente começam a me dar conselhos sobre como eu deveria ter agido, mas tudo o que posso dizer é que eu estava congelada. De medo, de choque, não sei, mas não gritei, nem chorei, nem procurei uma arma naquele closet escuro. Não me agarrei à porta nem tentei mantê-la fechada. Simplesmente me ajoelhei em meu closet e esperei a morte, porque eu sabia que era isso que iria acontecer. As pessoas gostam de me dizer que eu morava em um apartamento. Certamente, se eu tivesse gritado, alguém teria ouvido e viria me ajudar. Certamente havia algo pesado o suficiente em meu closet para me defender. Até mesmo o laptop que eu tinha poderia machucar se eu o arremessasse contra alguém. Por que não fiz nada? Realmente não tenho uma resposta para isso. Mas a porta do closet, milagrosamente, se segurou. Ouvi passos frustrados voltarem para a sala de estar do meu apartamento. Ouvi coisas se quebrando, garrafas se espatifando, minhas gavetas, geladeira e closets sendo abertos enquanto coisas eram arrancadas de dentro deles. Continuei sentada naquele closet, chorando em silêncio, querendo ir embora, mas sentindo que a morte era inevitável. Sinto-me péssima por meu egoísmo naquele momento, mas mandei uma mensagem para minha mãe, que morava a 15 horas de carro, e contei a ela o que estava acontecendo. Eu queria desesperadamente me confortar e dizer a ela o quanto a amava. Não sou mãe, mas só posso imaginar o medo e a impotência que a fiz passar ao saber que sua filha estava em perigo e que não havia nada que ela pudesse fazer para ajudar. Ela me mandava mensagens constantemente, implorando para que eu continuasse respondendo. Eu lhe disse que responderia enquanto pudesse, mas também lhe disse para dizer aos meus irmãos que eu os amava, que ajudasse meu marido a superar o que acontecesse em seguida, caso as coisas terminassem mal para mim. O intruso começou a mexer na porta do closet novamente, murmurando palavras desconexas que eu não conseguia distinguir. Lembro-me de torcer para que a polícia chegasse ao apartamento antes do meu marido, para que não fosse ele quem me encontrasse no estado em que o invasor me deixou. A porta da frente se abriu novamente, e era meu marido, gritando por mim. O invasor saiu em direção à sala de estar e cozinha novamente, onde ficava a porta da frente. E eu abri a porta e saí do closet para encontrar meu marido no chão com ele, prendendo-o no lugar. O homem continuava murmurando, às vezes gritando, mas nunca ofereceu muita resistência. Lembro-me de sentir como se o quarto estivesse girando, cheia de medo, principalmente por meu marido naquele momento. Por fim, a polícia encontrou o apartamento. Eles levaram cerca de 25 minutos para chegar, o que ainda me surpreende. Sei que o tempo parece passar mais devagar em situações assustadoras, então pensei que fosse menos do que isso. Mas do momento em que meu marido ligou para o serviço de emergência até a chegada dos policiais, foram 25 minutos terríveis. Não tenho a intenção de criticá-los de forma alguma, mas sempre me pareceu que esse foi um tempo de resposta excepcionalmente longo para uma invasão domiciliar. Eles recuperaram minhas coisas do homem e o levaram para fora do meu apartamento. Em silêncio, fiz o processo de registrar um boletim de ocorrência na polícia, contando o que aconteceu. Um dos policiais comentou que eu realmente deveria manter minha porta sempre trancada. Lembro-me de sentir que ele estava sendo insensível na época, ou me culpando pelo que aconteceu, mas depois percebi que suas palavras vinham da experiência. Tenho certeza de que ele já viu essa situação terminar de forma diferente para outras mulheres. Em meia hora, o incidente mais assustador de minha vida terminou, mas carreguei o medo, a violação e a ansiedade de ter alguém invadindo meu espaço por anos. Se isso aconteceu comigo uma vez, pode acontecer de novo. Um ano depois que isso aconteceu, meu marido e eu nos mudamos para o meio oeste por causa do trabalho dele. Escolhemos uma cidade segura, com um bom complexo de apartamentos, e escolhemos um apartamento no 3º andar, com apenas um ponto de entrada. Pesquisei todas as estatísticas sobre crimes na vizinhança e descobri que uma incidência isolada de roubo de carro foi a única coisa registrada em décadas. Mesmo assim, eu não conseguia dormir à noite. Sem dúvida, era melhor do que ficar no mesmo apartamento em Memphis, mas meu marido agora trabalha muitas vezes em turnos noturnos, e eu simplesmente não podia continuar tendo medo de dormir à noite. Percebi que meu maior medo não era que algo pudesse acontecer novamente, mas que, se acontecesse, eu estaria tão despreparada agora
quanto naquela época. Eu não tinha mudado nada, além de trancar a porta, e sabia que provavelmente ficaria paralisada novamente e deixaria minha vida dependente da capacidade de me esconder bem, ou de uma porta que se segurasse por tempo suficiente para me salvar, e isso era inaceitável. Entrei em uma escola de artes marciais com um excelente programa de defesa pessoal. Me apresentei e comecei a conversar sobre as aulas. No início, fiquei quieta, escondendo-me no fundo da sala e, de modo geral, mantendo-me discreta. Meu instrutor, que é incrivelmente gentil e perspicaz, aos poucos aumentou minha confiança e me tirou de minha bolha de medo. Depois de vários meses de treinamento, finalmente compartilhei com ele meu motivo para fazer aulas, e ele trabalhou comigo incansavelmente para me dar a capacidade de me proteger em qualquer ambiente. Estou treinando há anos, e a diferença que isso fez em todos os aspectos da minha vida é inacreditável. A garota mansa e quieta que esperava para morrer em seu quarto mais próximo não existe mais. Sou confiante, sou forte, sou digna de viver e me proteger em minha casa. Não tenho mais vergonha de como lidei com a situação em que me encontrava, mas também sei quais medidas posso tomar para garantir minha segurança. Não foi fácil e não aconteceu da noite para o dia, mas valeu a pena. Reconheço que essa pode não ser uma solução ou opção para todos. Sua experiência é válida e a maneira como você decide lidar com sua própria história é a escolha certa para você. Foi assim que eu fiz e funcionou bem para mim. Mais uma vez, obrigado por me ouvir. Tenho um pouco de receio de compartilhar isso, porque não sei como as pessoas reagirão, mas talvez isso ajude alguém que esteja passando pela mesma coisa. Isso aconteceu quando eu tinha 14 anos. Atualmente tenho 17 e ainda me lembro disso. Eu estava sozinho em casa naquela noite, pois minha mãe estava trabalhando no turno da noite e meu irmão mais velho não morava em casa na época. Portanto, eu tinha a casa só para mim. Eu diria que eram talvez umas 9 ou 9:30 da noite, e eu estava no meu quarto fazendo a lição de casa e ouvindo música com meus fones de ouvido, em um volume alto o suficiente para que eu realmente não pudesse ouvir nada. Lembro-me com certeza de que todas as portas estavam trancadas e que eu ficava em casa sozinho com frequência. Portanto, não tinha motivo para me preocupar. Talvez uma hora depois, decidi tirar os fones de ouvido e fazer uma pausa na lição de casa. Ouvi barulhos na cozinha e passos andando no andar de baixo. O que foi estranho, pois minha mãe só deveria chegar em casa às 7 da manhã do dia seguinte. Mas ela poderia ter ido dormir mais cedo por qualquer motivo. Mas só para ter certeza, tranquei a porta do meu quarto e mandei uma mensagem de texto perguntando se ela tinha chegado em casa. Ela demorou cerca de 10 minutos para responder, mas quando o fez, disse que não, que ainda estava no trabalho. E por que eu perguntei? Naquele momento eu estava enlouquecendo, porque minha mãe e meu irmão são os únicos que têm a chave de casa, além de mim, é claro. Então, decidi enviar uma mensagem de texto para o meu irmão, e com certeza ele disse que não estava em casa. Então contei a ele e a minha mãe sobre a situação, e meu irmão não estava longe da casa. Então ele disse que estaria lá em breve e que chamaria a polícia. Enquanto eu tentava encontrar um esconderijo no meu quarto com o telefone para chamar a polícia, ouvi meu nome ser chamado no andar de baixo. O que me fez pensar, será que quem estava na casa me conhecia pessoalmente? Talvez um amigo da família? Não respondi por medo de quem sabia meu nome e o estava chamando, e não reconheci a voz. Chamei a polícia e estava ao telefone com eles quando meu nome foi chamado novamente, seguido de "Eu sei que você está aí em cima", e ouvi alguém começar a subir as escadas. Mais uma vez, não respondi, mas estava completamente apavorado. A polícia me garantiu que eles estavam a caminho e que eu deveria ficar quieto. Eu ainda estava enviando mensagens de texto ao meu irmão enquanto tudo isso acontecia, e ele me informou que estava a 5 minutos de distância. Foi quando ouvi a porta da frente bater. Depois que ouvi a porta bater, cerca de 5 minutos depois, a polícia chegou e me garantiu que eram eles e que eu poderia sair, logo depois que meu irmão voltou para casa. A polícia deu uma olhada na propriedade e em toda a casa, mas não havia nenhum vestígio de quem esteve aqui. Porém havia danos na porta e na fechadura por terem sido forçados a abrir, o que parecia ter sido feito por algum tipo de ferramenta para abrir a fechadura. Tudo acabou bem, porque por incrível que pareça, nada foi levado. Mas a parte perturbadora
é que a pessoa que estava em minha casa não foi encontrada. Daquela noite em diante, instalamos câmeras e adquirimos uma fechadura melhor. Há cerca de 12 anos, eu tinha 9 anos de idade e estava sozinho em casa com meu irmão de 12 anos. Deveríamos ir à casa da minha tia para almoçar e esperar minha mãe lá. Sempre fazíamos isso porque éramos muito jovens para ficar em casa sozinhos, de acordo com minha mãe. Levantamos às 10h30 da manhã. Eu tomei um banho e depois meu irmão. Depois disso, nós dois estávamos no banheiro escovando os dentes e terminando de nos arrumar, quando ouvimos alguém batendo à nossa porta. Como toda vez que alguém batia à nossa porta acabava se revelando vendedor ou testemunha de Jeová, ficamos esperando que ele fosse embora. Depois de alguns minutos, fui ver se ainda estavam lá fora pela janela e não havia ninguém. Que alívio! Continuamos a nos arrumar quando vimos uma sombra passar pela janela do banheiro, que era uma espécie de pequeno quadrado feito com aquele tipo de vidro que deixa tudo atrás dele muito embaçado. Esperamos e vimos se era apenas um pássaro voando, quando uma mão bateu nela, clara como o dia. Ficamos assustados, não sabíamos o que fazer. Meu irmão estava com o celular, então ligou para a polícia na mesma hora. Enquanto o celular tocava, ouvimos uma forte pancada na porta. Alguém estava forçando-a com violência, não sei se achutando ou batendo nela, mas foi uma das coisas mais assustadoras que já ouvi. Meu irmão me disse para trancar a porta do banheiro, e eu o fiz. Foram necessárias 5 batidas para que o criminoso finalmente conseguisse abrir a porta. Então a polícia atendeu. Lembro-me exatamente do que meu irmão disse. Ele estava sussurrando. Sua voz mal podia ser ouvida. Olá, há alguém em nossa casa. Acho que estão roubando. Depois uma pausa. Estamos em nosso endereço. Outra pausa. Estou com meu irmão mais novo trancado no banheiro. Por favor, se apresse. Durante todo esse tempo, eu estava sentado contra a parede, abraçando meus joelhos. Foi uma das experiências mais estressantes de todos os tempos. Eu podia ouvir o homem mexendo em todas as nossas coisas, esvaziando suportes, subindo e descendo escadas, abrindo armários, e ele até quebrou alguns copos e pratos, não sei porquê. Então ouvi o som que meu celular faz quando desliga e me lembrei de tê-lo deixado na mesa da cozinha. Eu me senti tão estúpido por tê-lo deixado lá. As coisas continuaram por alguns minutos, quando o ouvimos tentando abrir a porta do banheiro. Meu irmão pegou uma grande barra de metal que tínhamos lá. Ele começou a chutar a porta. "Quem está aí?" gritou o homem. Nós não dissemos nada. Outro chute, depois outro. Senti que estava prestes a ter um ataque de ansiedade. Meu peito começou a doer, tive calafrios e fiquei com muito calor. Tentei manter a calma, mas era demais. Depois disso, ele parou. Ouvimos a porta se abrir e depois o silêncio. Esperamos por quase 10 minutos antes de sair do banheiro. A sala estava uma bagunça total, com muitos papéis e livros no chão. Os armários estavam abertos, com copos e pratos no chão. No quarto de nossa mãe, a mesinha de cabeceira e o armário estavam abertos, e tudo o que havia dentro deles estava espalhado por toda parte. No andar de cima, em nosso quarto, era a mesma coisa. Em cerca de 5 minutos, o homem conseguiu mexer em tudo o que tínhamos e deixou uma bagunça total. Depois disso, meu irmão ligou para minha mãe e ela ordenou que fôssemos para a casa da minha tia o mais rápido possível. E assim fizemos. Quando chegamos lá, eu estava um pouco mais relaxado. Minha tia estava nos esperando com sorvete, provavelmente porque minha mãe lhe contou tudo e ela queria nos acalmar um pouco. Voltamos para casa por volta das 5 da tarde. Minha mãe disse ao chefe que tinha uma emergência em casa, então ela saiu mais cedo. Ela arrumou a casa, limpou e deixou tudo como estava antes, para que pudéssemos ficar relaxados. Agradeço muito o esforço dela e da minha tia em nos acalmar e fazer tudo para que não precisássemos pensar nisso. De acordo com minha mãe, a polícia chegou em casa depois que ela chegou, às 3 da tarde, 4 horas após o incidente. Ela explicou tudo, mas devido à falta de provas, nada pôde ser feito. O homem nunca foi pego e, honestamente, acho que eles nem tentaram procurá-lo. Nos dias seguintes, minha mãe estava em casa conosco. Agora conto a história como uma anedota engraçada. Por sorte, ninguém se machucou e ele só levou coisas inúteis. Mas na época, eu estava muito assustado. Para uma criança de 9 anos, uma experiência como essa pode ter sérias repercussões. Tive sorte de não ter chegado a esse ponto
e superei isso depois de algumas semanas. Então essa é a minha história. Como em várias outras histórias, isso aconteceu comigo quando eu era criança, mais precisamente com 10 anos. Cresci em uma família de militares e morei no Oriente Médio durante boa parte da minha vida. Por causa disso, viajávamos com frequência para diferentes países devido ao baixo custo e à proximidade. Nessas férias em particular, voamos para o Cairo, Egito, a capital mundial dos sequestros naquela época, para um fim de semana prolongado. Morávamos a apenas 2 ou 3 horas de distância. Era tarde da noite e estávamos hospedados no Hotel Marriott, que tinha um serviço de táxi e transporte que deveria nos buscar. Por algum motivo, nosso motorista não apareceu, então fomos obrigados a encontrar um táxi comum para nos levar até lá, o que demorou uma eternidade para ser encontrado tão tarde da noite. Finalmente, encontramos um que estava nos oferecendo um bom preço. Eles não usam taxímetro, em vez disso, apenas dão tarifas fixas que eles escolhem. E fomos em direção ao hotel. Do nada, outro táxi nos atropelou no meio da rua, fazendo com que parássemos. Não há estradas realmente definidas em muitos lugares árabes, portanto, não é de surpreender que tenhamos sido batidos. Na natureza árabe, os 2 motoristas saíram de seus carros, cada um gritando que a culpa era do outro e parecendo que iriam brigar. Por fim, eles voltaram para seus respectivos táxis e se separaram. Minha família e eu ficamos completamente surpresos. Estávamos no Egito há menos de 2 horas e já tínhamos vivido uma grande aventura. Finalmente chegamos ao hotel, exaustos, pois a essa altura já deviam ser 3 da manhã. Nosso motorista nos ajudou a retirar todas as malas e a nos acomodar, e nos disse que se sentia tão mal pelo acidente de carro que se ofereceu para nos buscar na manhã seguinte e nos levar às grandes pirâmides, que estava em nossa agenda, por um preço super barato. Meus pais concordaram e marcaram um horário para ele vir, mas não me lembro quando. Na manhã seguinte, todos estavam prontos para o dia, animados para ver a loucura que seria. Nosso motorista estava do lado de fora, esperando por nós, encostado no carro como alguém em um filme antigo, bem na hora em que ele disse que estaria lá. Sou uma garota loira de cabelos e olhos azuis, que estava com um bronzeado profundo na época, e no Egito, isso era raro de se ver. Quando o motorista me viu à luz do dia, ele me lançou o olhar mais assustador e inquietante que me causou arrepios na espinha. Mesmo quando eu tinha 10 anos de idade, eu sabia que algo não estava certo com ele. Mesmo assim, entramos em seu táxi e fomos em direção às pirâmides. Ele continuou tentando falar comigo e brincando comigo durante todo o trajeto, algo que achei extremamente assustador e ousado, já que meus pais estavam no carro. Chegamos bem perto e há uma entrada pela qual as pessoas podem passar e caminhar a longa distância até as pirâmides, e há uma entrada pela qual os táxis podem passar. É preciso pagar para vê-las. Estranho, mas é verdade. Nosso motorista fez piadas sobre meu cabelo loiro e meus olhos azuis, e disse que poderia me levar às pirâmides de graça, para que meus pais não tivessem que pagar o preço extra do ingresso. Nós rimos da situação, e meus pais pagaram a ele, agradeceram e começaram a sair do táxi. Não me lembro como isso aconteceu, mas em algum momento, depois que saí do carro, ele também saiu e me direcionou para o porta-malas. Eu estava confusa e achei que tínhamos esquecido algo, então fiquei para trás enquanto meus pais caminhavam em direção ao portão para pegar o que eu achava que tínhamos deixado. O motorista abriu o porta-malas, mas não havia nada lá dentro. Ele agarrou meu braço e colocou a mão nas minhas costas, tentando me empurrar para dentro do porta-malas, e disse: "Vou te colocar de graça várias vezes", enquanto eu resistia. Naturalmente, entrei em pânico e gritei para minha mãe e meu pai a plenos pulmões, apavorada. Quando eles me ouviram e perceberam que eu não estava atrás deles, começaram a correr de volta para o carro. Quando o motorista me ouviu gritar, ele imediatamente me soltou, fechou o porta-malas e foi embora, assim que meus pais começaram a correr até mim. Eu estava chorando muito, aterrorizada por saber que um motorista de táxi árabe tentou me colocar no porta-malas e foi embora assim que gritei por socorro. É assustador pensar no que poderia ter acontecido comigo se ele fosse mais forte, mais preparado ou mais rápido.
Ele é a razão pela qual ainda tenho pavor de táxis, Uber, Lyft e qualquer serviço de carro dessa natureza. Eu tinha por volta de 15 ou 16 anos, atualmente tenho 18, na época, e minha mãe, meu pai e eu estávamos em uma viagem com a família para a cidade de Nova York. No começo, foi uma viagem muito boa. Visitamos a Estátua da Liberdade, o Madison Square Garden, a Times Square, etc. E na maior parte do tempo, foram férias normais. Mas foi no final de nossa viagem que tudo deu errado. Era nosso último dia lá e estávamos tentando voltar para o aeroporto, então decidimos pegar um Uber. Passaram-se alguns minutos e um Civic cinza parou na calçada em que estávamos. Lembro-me de ter notado que ele tinha adesivos do Lyft e do Uber em seu carro em vários lugares, de forma quase excessiva. Parecia que ele estava tentando provar que era o nosso Uber. Era apenas um pequeno detalhe, mas olhando para trás, eu realmente gostaria de ter me preocupado mais com o quão suspeito esse cara era. Continuando, estávamos atrasados. Então imagino que meu pai não tenha prestado atenção na placa do carro, porque esse cara definitivamente não era um motorista de Uber. Ele era um homem magro, usava roupas parecidas com trapos e parecia estar drogado. Mas na hora nada nos pareceu estranho. A viagem transcorreu normalmente até chegarmos ao aeroporto e todos esperávamos que ele saísse da rodovia e nos deixasse sair. Em vez disso, ele continuou casualmente pela rodovia, passando pelo local onde queríamos ser deixados. Foi quando meu pai notou que o homem não tinha um taxímetro nem seu telefone configurado com o GPS do Uber aberto. Estávamos começando a ficar preocupados, e meu pai perguntou com voz severa: "Com licença, onde está o seu taxímetro?" O homem permaneceu em silêncio. Perturbado, ele perguntou mais uma vez, dessa vez gritando: "Onde está o seu medidor?" Novamente sem resposta, mas nesse momento o homem começou a correr pela rodovia, passando por outros carros e dirigindo de forma muito perigosa. Estávamos todos em pânico. Meu pai gritava para ele: "Nos deixe sair." Minha mãe chorava e rezava com o rosário firmemente preso em seu punho, e eu estava em choque. Fiquei paralisado, não conseguia nem mesmo chorar ou gritar. Por mais que quisesse desesperadamente, estava completamente imobilizado. Isso continuou por um tempo, dirigindo por uma estrada desconhecida, sabe-se lá para onde, com o carro cada vez mais rápido. Comecei a ter aqueles pensamentos clássicos do tipo fim da estrada, como caramba, pode ser isso e não há nada que eu possa fazer. Mas, felizmente, fomos salvos. Não sei se passamos por ele ou se alguém em um carro pelo qual passamos chamou a polícia, mas logo ouvimos a sirene soando atrás de nós e estávamos sendo seguidos em alta velocidade por vários carros de polícia. Obviamente, ele resistiu e a polícia teve de interrompê-lo para que ele finalmente parasse. A polícia nos ajudou a sair do carro e tirou todas as nossas coisas do porta-malas, colocando cobertores ao nosso redor e dizendo que tudo ficaria bem e que estávamos seguros. A polícia nos deu uma carona de volta ao aeroporto e tudo correu como planejado a partir daquele momento. Mas caramba, estou feliz por nunca ter descoberto para onde esse cara estava nos levando e o que ele planejava fazer conosco. Acho que a moral da história é sempre verificar a placa do carro antes de entrar em um Uber, Lyft. O recurso no aplicativo que informa qual é a placa existe por um bom motivo. Na semana passada, meu namorado, homem 20 anos, e eu, mulher 19 anos, fizemos uma viagem ao México para comemorar nosso aniversário de casamento no dia 20. Que fique claro que falamos uma boa quantidade de espanhol, o suficiente para nos locomovermos confortavelmente. Começamos em Playa e nos mudamos para Cancún, na esperança de encontrar praias melhores, sem tantas algas. Pegamos táxis em muitos lugares, inclusive de Playa a Cancún, 1 hora de carro, e não tivemos problemas. Em nosso aniversário, na quinta-feira, dia 20, saímos e fizemos coisas normais do dia a dia no México. Depois fomos para casa e nos preparamos para sair à noite. Decidimos ir a um lugar chamado Toro Rojo, porque eles são conhecidos por seus super nachos, e eu adoro nachos. Então, começamos a caminhar porque, de acordo com os mapas, não é longe. Andamos e andamos por 45 minutos, e eu verifiquei o tempo no Google Maps, e ele dizia que seria mais 1 hora de caminhada,
ou 5 minutos de carro. Era uma via expressa bem grande pela qual estávamos andando. Decidimos chamar um táxi, porque sinceramente eu estava com pressa para comer nachos e daiquiris. O táxi encostou no acostamento e entramos. Dissemos a ele Toro Rojo, e ele disse que não sabia onde ficava. Então lhe entregamos meu celular com o Google Maps. Para chegar lá, era preciso seguir em frente e fazer uma curva em U, e então o lugar estaria à esquerda. Então ele começou a dirigir pela rodovia, e eu o observava por cima do ombro. Estamos nos aproximando do retorno, e ele não diminui a velocidade. Passamos pelo retorno, e eu pensei, tudo bem, talvez ele não tenha percebido, já fiz isso 1000 vezes antes. Ele continua dirigindo. Ele passa por outro retorno e mais outro, e eu começo a me preocupar. Pego o celular do meu namorado e digito. Ele continua errando os retornos. Diga a ele que é para o outro lado. Em espanhol, meu namorado diz a ele para ir para outra pista para chegar ao restaurante. O cara continua dirigindo cada vez mais rápido, 40 km acima do limite agora, e diz, meu inglês não é bom. Ele continua dirigindo e dirigindo, passando por todos os retornos. Começo a entrar em pânico. É difícil respirar quando ouço meu namorado dizer ao cara, aqui está bom. Ele continua dirigindo. Meu namorado grita dessa vez, aqui está bom. O motorista finalmente reduz a velocidade e eu saio do carro. O homem exige $30, que meu namorado lhe deu alegremente, e saímos correndo na direção oposta. Olhamos nos mapas e ele nos levou a 9 milhas fora da cidade. Portanto, agora estamos a 12 milhas do nosso hotel. Não há nada ao nosso redor, exceto escuridão e árvores. São 11 da noite. Felizmente, consegui ligar para minha mãe e meu pai, e eles conversaram conosco enquanto caminhávamos. Estávamos caminhando e tentando chegar a um hotel para que pudéssemos sacar dinheiro. O taxista levou a maior parte do nosso dinheiro e pegaram um táxi executivo. Era 1 hora de caminhada até o hotel mais próximo. Estávamos andando e andando, e de repente, um Mini Cooper vermelho começou a nos seguir lentamente. Ele abaixa a janela e dirige ao nosso lado, mas não diz nada. A essa altura, nós dois estávamos tão nervosos que meu namorado bateu na lateral do carro e gritou o que vocês querem. Eles finalmente aceleraram e se afastaram de nós. Pouco depois, estávamos nos aproximando de 2 cães de rua e meu namorado disse, e se eles não forem amigáveis? E pegou 2 pedras por precaução. Isso partiu meu coração, pois sou pré-veterinária, mas a segurança em primeiro lugar. Esses cães acabaram sendo incríveis e só queriam carinhos, então nós os acariciamos um pouco e continuamos andando. Talvez uns 6 metros depois desses cães, uma caminhonete vermelha chega perto de nós e pergunta, táxi? Era um carro sem placa, não era um táxi. Dissemos a ele que não e o mandamos seguir. Ele não começou a se afastar e, de repente, os cães vieram correndo e pulando no carro, latindo muito maldosamente. Corremos para o outro lado porque confio na intuição dos cães. Finalmente chegamos ao hotel e voltamos em segurança, mas francamente, estou com medo de voltar ao México novamente. E andamos por 45 minutos e eu verifiquei o tempo no Google Maps e ele dizia que seria mais 1 hora de caminhada ou 5 minutos de carro. Era uma via expressa bem grande pela qual estávamos andando. Decidimos chamar um táxi porque, sinceramente, eu estava com pressa para comer nachos e daiquiris. O táxi encostou no acostamento e entramos. Dissemos a ele Toro Rojo e ele disse que não sabia onde ficava. Então lhe entregamos meu celular com o Google Maps. Para chegar lá, era preciso seguir em frente e fazer uma curva em U, e então o lugar estaria à esquerda. Então ele começou a dirigir pela rodovia, e eu o observava por cima do ombro. Estamos nos aproximando do retorno, e ele não diminui a velocidade. Passamos pelo retorno, e eu pensei, tudo bem, talvez ele não tenha percebido, já fiz isso 1000 vezes antes. Ele continua dirigindo. Ele passa por outro retorno e mais outro, e eu começo a me preocupar. Pego o celular do meu namorado e digito. Ele continua errando os retornos. Diga a ele que é para o outro lado. Em espanhol, meu namorado diz a ele para ir para outra pista para chegar ao restaurante. O cara continua dirigindo cada vez mais rápido, 40 km acima do limite agora, e diz, meu inglês não é bom.
Ele continua dirigindo e dirigindo, passando por todos os retornos. Começo a entrar em pânico. É difícil respirar quando ouço meu namorado dizer ao cara: "Aqui está bom." Ele continua dirigindo. Meu namorado grita dessa vez: "Aqui está bom." O motorista finalmente reduz a velocidade e eu saio do carro. O homem exige $30, que meu namorado lhe deu alegremente, e saímos correndo na direção oposta. Olhamos nos mapas e ele nos levou a 9 milhas fora da cidade. Portanto, agora estamos a 12 milhas do nosso hotel. Não há nada ao nosso redor, exceto escuridão e árvores. São 11 da noite. Felizmente, consegui ligar para minha mãe e meu pai, e eles conversaram conosco enquanto caminhávamos. Estávamos caminhando e tentando chegar a um hotel para que pudéssemos sacar dinheiro. O taxista levou a maior parte do nosso dinheiro e pegar um táxi executivo. Era 1 hora de caminhada até o hotel mais próximo. Estávamos andando e de repente, um Mini Cooper vermelho começou a nos seguir lentamente. Ele abaixa a janela e dirige ao nosso lado, mas não diz nada. A essa altura, nós dois estávamos tão nervosos que meu namorado bateu na lateral do carro e gritou: "O que vocês querem?" Eles finalmente aceleraram e se afastaram de nós. Pouco depois, estávamos nos aproximando de 2 cães de rua e meu namorado disse: "E se eles não forem amigáveis?" E pegou 2 pedras por precaução. Isso partiu meu coração, pois sou pré-veterinária, mas a segurança em primeiro lugar. Esses cães acabaram sendo incríveis e só queriam carinhos, então nós os acariciamos um pouco e continuamos andando. Talvez uns 6 metros depois desses cães, uma caminhonete vermelha chega perto de nós e pergunta: "Táxi?" Era um carro sem placa. Não era um táxi. Dissemos a ele que não e o mandamos seguir. Ele não começou a se afastar e, de repente, os cães vieram correndo e pulando no carro, latindo muito maldosamente. Corremos para o outro lado porque confio na intuição dos cães. Finalmente chegamos ao hotel e voltamos em segurança, mas francamente, estou com medo de voltar ao México novamente. Há um manicômio abandonado na costa leste que eu tenho visto frequentemente postado vários outros lugares ao redor da internet. Eu pessoalmente estive lá provavelmente 10 ou 15 vezes ao longo de uma década, e cada vez encontrei algo novo, pois o complexo é muito extenso e enorme. O que eu nunca vi publicado, nem mesmo mencionado, entretanto, é o labirinto de túneis sob o complexo. A conexão de cada edifício é uma rede subterrânea de túneis para vapor, água, esgoto e eletricidade. Os túneis estão todos cerca de 10 a 15 pés abaixo da terra, e são bastante longos. Eles levam ao porão de cada estrutura em uma porção do complexo, com uma escotilha de escape de emergência que leva para o bosque entre os edifícios em uma porção. Uma coisa estranha é que a maioria das entradas do sistema de túneis estão escondidas nas paredes. Uma vez saí por uma porta e me encontrei em uma sala que era o correio do complexo, onde literalmente já havia estado 5 vezes antes, e nunca havia notado que havia uma passagem escondida integrada ao revestimento de madeira. O complexo foi abandonado por 20 a 30 anos, portanto, partes dos túneis estão muito molhadas com vazamentos de água. Quando você está lá embaixo, ouve constantemente o ruído do ambiente, assim como os ecos de seus próprios movimentos. Não há reflexo lá embaixo, e não há fontes externas de luz. Se você não tiver uma lanterna brilhante o suficiente, pode ser um pouco difícil de distinguir as características das coisas à distância, e você está confiando muito nas pequenas diferenças tonais do que você pode ver para determinar o que algo está fora da distância antes de estar bem em cima dela. Saia em uma noite sem lua, e brilhe um projetor LED contra uma parede de concreto a uns 5 metros de distância para ter uma ideia do que estou falando. Agora, para o terror. Antes de mais nada, tenho o estúpido hábito de ir sozinho a este lugar. Comecei recentemente a corrigir isso, porque nunca se sabe quando um acidente pode acontecer, deixando você sozinho, no subsolo, no escuro. A última vez que estive nos túneis, estava sozinho, com uma única lanterna LED de 75 a 100 lumens alimentada por pilhas a erro número 2. Durante esta excursão,
decidi seguir o túnel até o que era o edifício de tratamento de água do complexo. Este túnel se inclina para baixo, de modo que a água vazada anteriormente mencionada escorre para baixo e se acumula no final do túnel. Assim, no final do túnel, entro nesta grande sala, com 2 tanques de armazenamento de água de 5 metros de altura. Provavelmente há 1 polegada de água e sujeira no chão, o que faz um barulho quando se anda. Estou parado, olhando ao redor com minha lanterna, e do lado oposto da sala, a uns 6 metros de distância, ouço o barulho de movimento. Há outra pessoa nesta sala subterrânea comigo. Eu brilho minha lanterna pelo quarto, e não vejo nada, mas continuo ouvindo as pegadas molhadas. De repente, eu brilho a luz neste objeto de forma humana que é apenas preto. Não há diferença no sombreamento ou qualquer coisa, é como uma sombra contra a parede de concreto cor de pêssego. Eu gaguejo um olá, e, de repente, posso ver os 2 olhos desta pessoa brilhando, refletindo de volta a minha lanterna, mas é só isso. Não sei se a pessoa estava com roupa de camuflagem ou o que, mas é impossível distinguir algo. Eu não sei que tipo de estranho sai em um traje preto completo para vasculhar o subterrâneo. Então, neste ponto, eu me viro. Giro 180 graus nos meus calcanhares, e corro. Estou voando pelo túnel inclinado, escorregando e deslizando por todo o lugar sobre o concreto úmido. Caí algumas vezes, torci muito o pulso e fiz vários cortes no meu joelho. Aquela corrida através dos túneis subterrâneos pareceu uma eternidade. Se você já viu a cena do metrô do filme 28 Semanas Depois, essa é a coisa mais próxima que eu posso me aproximar. Foi a coisa mais próxima que eu já vivi de um pesadelo vivo. Nunca fiquei tão aterrorizado em toda a minha vida. Olhando para trás, tenho certeza que quem quer que eu tenha encontrado lá embaixo no escuro, provavelmente estava tão aterrorizado quanto eu, a menos que fosse louco como o inferno. Não tenho motivos para acreditar que eles me seguiram, e provavelmente correram de volta pelo caminho que vieram, como eu fiz. Eu notei que eles não tinham uma lanterna acesa, então o que eu acho que provavelmente aconteceu é que eles notaram minha luz, e puxaram um capuz sobre sua cabeça, apagaram sua luz e tentaram se esconder o melhor que puderam. Se houver um ensinamento a partir disto, pode ser resumido em uma única frase fantástica. Não entre em estranhos túneis subterrâneos, através de portas escondidas, sob asilos há muito abandonados e esquecidos, com uma única e minúscula lanterna quando estiver sozinho. Lamento que seja longo, não sou um bom escritor e quero tentar transmitir a atmosfera do lugar o melhor que posso. Eu e alguns amigos decidimos explorar este hospital infantil abandonado do qual tínhamos ouvido falar e que ficava em uma pequena aldeia a cerca de 1 hora de nós. Chegamos lá e é este imenso terreno, árvores ao redor de todo lugar e do edifício no centro, com um aspecto realmente assustador. Tivemos que escalar uma parede para entrar, pois não conseguimos entrar no andar térreo e tivemos que passar por uma janela que estava entreaberta. Depois de subir, o lugar é uma bagunça, escombros por toda parte, mas parecia completamente desolado como se ninguém mais estivesse lá dentro há anos. De qualquer forma, basicamente fomos direto para o telhado, sentamos e bebemos algumas cervejas e depois fomos para casa. Decidi voltar alguns dias mais tarde com minha namorada para dar uma olhada em volta porque eu queria explorar o local. Entramos no prédio e imediatamente houve uma vibração diferente da outra noite. Saltamos sobre a escada quebrada para chegar ao andar térreo, e isto estava ao lado de uma grande porta de madeira pesada com vários parafusos e correntes sobre ela, e encontramos um alçapão com uma escada embaixo que levava ao porão. Convenci minha namorada a vir comigo, mas ela não quis explorar o porão quando estávamos lá, apenas ficou no fundo da escada com sua lanterna enquanto eu dava uma olhada rápida em volta. Isso foi muito assustador.
Passei por algumas máquinas na pequena sala que estava completamente vazia, com exceção de uma cadeira chutada e um laço pendurado em um cano diretamente acima da cadeira. Quase que minha alma saiu do corpo e me virei para sair, quando na parede havia grafite vermelho. Não estou preparado para acreditar que era sangue porque havia muito, dizendo não volte. É desnecessário dizer que não voltei. Minha namorada me disse depois que sentiu que eu tinha saído por cerca de 1 hora. Quando eu senti que tinha estado lá apenas 5 ou 10 minutos, ela continuou ouvindo sussurros dos corredores escuros e o alçapão caiu fechado por cima dela em um canto, sem razão aparente. Um lugar muito assustador. Adoraria voltar com mais pessoas, mas maldição, isso me deu muito medo. Em uma igreja em minha cidade local, existe esta porta verde sem trinco, porque é uma porta falsa de madeira, legítima e sem dobradiças, etc. Cujo objetivo é simplesmente trancar o acesso para lá. Gostaria de mencionar que a porta está do lado de trás da igreja e do lado de fora do terreno da igreja. Não há nenhuma estrada perto dela. Um dia, eu e meus companheiros vimos que alguém tinha quebrado a porta de madeira em pedaços. Sendo típicos adolescentes, nós queríamos explorar, mas eu sendo eu, disse que deveríamos pesquisar. Em nossa cidade, há muitos túneis ligando casas, lojas, etc. que normalmente estão encadeados, mas muitos deles ainda estão abertos e ainda não foram explorados. Este foi o primeiro onde não teríamos que pedir a um dono de loja para dar uma olhada. Descobri que aparentemente haviam todos esses fantasmas, incluindo o garoto tambor azul que foi morto durante uma guerra no início do século XI. Meu amigo acredita no paranormal, então ele preparou sua cruz e suas coisas de fantasma. Eu empacotei uma lanterna de 500 lumens para iluminar o lugar e tinha uma mochila com pilhas, um rádio e todas as demais coisas essenciais. Nas primeiras horas, escuro como breu, nós entramos. Todos estavam completamente em silêncio enquanto descíamos as escadas. De repente, todos nós percebemos que havia uma curva de 90 graus onde não podíamos ver à direita. Todos estavam com medo de ir primeiro, então meu companheiro acendeu uma luz vermelha e atirou-a para dentro. Depois, todos nós entramos juntos. Havia uma sala enorme com outra porta. Olhamos ao redor da primeira sala, encontrando agulhas e sangue. Continuamos pela porta e encontramos uma grade que tinha uma escada fora dela. Obviamente estávamos vibrando e pensamos que era uma grande ideia de cortar a fechadura e descer a escada. 3 de nós 4 já estávamos lá embaixo quando o maior de nós começou a descer. A escada estava torta e um pouco enferrujada, mas se partiu quando ele estava na metade do caminho. Ele caiu e quebrou os 2 tornozelos. A saída da escada era um túnel completamente seco e escuro. E havia um mau cheiro. Sim, situação ruim, pois não podíamos voltar lá para cima, escada quebrada, e meu companheiro não podia andar e ele era o maior. Tivemos que carregá-lo. Basicamente, quando eu e um outro companheiro continuamos, deixando os outros para encontrar ajuda, já que os nossos rádios não obtiveram resposta por nosso pedido de ajuda. Passamos por cadáveres de ratos apodrecidos, ratos vivos e 1 tonelada de manchas de sangue em um determinado ponto. Depois de cerca de 30 minutos de caminhada, então cerca de 2,5 km, encontramos uma encruzilhada. Direto para a esquerda ou para a direita. Basicamente, a esquerda era um beco sem saída, a direita era um beco sem saída, mas em linha reta tinha uma escada. A escada estava enferrujada e tivemos medo de subi-la. Eu subi e encontrei uma pessoa com uma agulha no braço morto. O rosto estava apodrecendo e eu estava prestes a vomitar. A escada levava a salas idênticas, mas sem cadeado na grade. Desci a escada, peguei os outros e voltei. Conseguimos levantar meu companheiro maior e o levamos ao hospital. Não podíamos dizer para onde fomos nem falar sobre o morto.
porque seria uma invasão de propriedade. Guardei esse segredo junto a mim até hoje. Me sinto culpado por não falar a ninguém sobre o morto, mas tinha medo das consequências. Tudo começou em um dia normal de trabalho. Na época, eu trabalhava em uma pequena mercearia e minhas funções consistiam em recolher carrinhos de compras no estacionamento e em sacar os mantimentos, coisas normais de quem ganha salário mínimo. Naquela manhã, estava chovendo e, é claro, fui designado para trabalhar com carrinhos o dia todo. Cerca de 2 horas depois do início do meu turno, vi um homem correndo para colocar suas compras no carro, pois estava chovendo muito. Corri até ele e comecei a ajudá-lo com as sacolas. Está chovendo muito, eu disse. Se importa se eu ajudá-lo a sair da chuva? Sim, muito obrigado. Quando ele estava fechando a mala, olhou para mim com uma expressão de surpresa. Baixou as sobrancelhas, olhou-me de cima a baixo e sorriu. Você é uma nova contratada? Não, estou aqui há alguns meses. Oh, você é muito bonita, disse ele em um tom estranhamente sensual. Obrigada. Tenha um bom dia. Encerrei o assunto. Não estava interessada. Quando estava voltando para a loja para me esconder até que ele fosse embora, pude senti-lo me observando enquanto eu me afastava. Mesmo assim, continuei a trabalhar, sem realmente pensar no assunto. Depois do almoço, eu estava na caixa registradora ensacando as compras e percebi o mesmo homem de antes entrar. Fingi que não o vi e continuei ensacando. Ele foi até a caixa e pegou uma única barra de chocolate. Eu não lhe dei uma sacola. Ele se ergueu sobre mim e disse: Você não vai ensacar meu item? Oh, desculpe. Eu não sabia que você queria uma sacola para uma coisa. Coloquei sua barra de chocolate em uma sacola e disse a ele para ter um bom dia. Quando você sai do trabalho, querida? Ah, cara, não me sinto confortável em dar essa informação. Ele respondeu: Tudo bem. Você está aqui há quanto tempo? 5 horas? Você provavelmente sai por volta das 6 ou 7, certo? Ele sorriu, deu uma piscadela para mim e foi embora. Enojada, fui até minha gerente e contei o que havia acontecido. Ela me disse para não trabalhar mais no estacionamento e para pedir a alguém que me acompanhasse até meu carro. Então, no final do meu turno, pedi a um colega de trabalho que me acompanhasse até a minha caminhonete e examinamos o estacionamento, procurando o carro desse homem. Como não o vimos, meu colega de trabalho voltou para dentro e eu liguei a caminhonete. Liguei para minha mãe para contar o que havia acontecido e assim que ela atendeu, saí do estacionamento. Literalmente, no segundo em que virei na estrada, vi o carro dele parando atrás de mim. Eu disse à minha mãe que achava que ele iria me seguir e ela me disse para dirigir um pouco para tentar despistá-lo. Dirigi por cerca de 20 minutos, andando em círculos pela minha cidade. Passei em um sinal vermelho e ele parou ao meu lado e começou a gritar algo para mim pela janela aberta. Eu, é claro, fingi que ele não estava lá, mas ainda podia ouvir o que ele estava dizendo. Você daria à luz bons filhos para mim. Você seria uma ótima empregada para mim, senhorita. Ele então começou a ser bem explícito sobre o que faria comigo se me pegasse. Eu disse à minha mãe que ligaria para a emergência e que se não estivesse em casa em 1 hora, ela deveria chamar a polícia. Enquanto eu tentava ligar para a polícia, o homem acelerou na frente da minha caminhonete e começou a frear. Frenético, esperei o cruzamento mais próximo e virei o quarteirão. Meu telefone caiu embaixo do assento quando eu estava virando, então decidi ir até o estabelecimento aberto mais próximo e correr para dentro, me esconder e pedir para outra pessoa ligar para a polícia. O estabelecimento aberto mais próximo que encontrei foi uma loja de conveniência em um posto de gasolina. Parei, estacionei e corri para entrar na loja para salvar minha vida. Conto à balconista o que está acontecendo e ela me leva para a sala de descanso e me tranca lá dentro. Enquanto pensava que eu poderia ter sobrevivido a essa provação, ouvi as portas da loja começarem a chacoalhar violentamente e antes que eu percebesse, a funcionária também estava se trancando na sala de descanso. Ela estava ao telefone com a polícia e eles estavam a caminho. Estávamos em silêncio. Encolhida em uma sala escura, senti-me culpada por envolver outra mulher em nosso pior medo. Meus pensamentos estavam correndo sobre o que eu disse a ele. Será que eu induzi a isso? Não, eu apenas lhe disse para ter um bom dia.
Será que ele está me seguindo há mais tempo do que esta noite? Como ele sabia o carro que eu dirigia? A polícia chegará aqui a tempo? Nós vamos morrer? Finalmente, o pequeno cômodo é iluminado com luzes vermelhas e azuis pela fresta sob a porta. Ouvimos uma voz pelo interfone nos dizendo que é seguro sair. Tremendo, a funcionária pega as chaves e abre a porta. Saímos e damos nossos depoimentos. Depois que a polícia saiu, eu me virei para minha inesperada salvadora e lhe agradeci muito. Choramos, nos abraçamos e ela me acompanhou até meu carro. Na noite seguinte, voltei e levei a ela comida e um cartão presente da Amazon. Sofri um acidente de carro quase fatal. Fiquei a 3 metros de distância de um leão da montanha na natureza e sou sobrevivente de agressão física. Posso dizer a você, leitor, com total honestidade, que achei que esse era o fim da minha linha. Quando eu tinha 18 ou 19 anos de idade, eu estava cuidando da casa de uma garota com quem estava estudando. A família para a qual estávamos cuidando da casa frequentava a mesma igreja que ela, mas eu não os conhecia muito bem. Era mais para fazer companhia a ela em uma casa enorme. Isso foi em 97, quando uma adolescente comum como eu não tinha celular. Na semana em que estávamos trabalhando na casa, havia um pequeno intervalo no calendário escolar, motivo pelo qual a família estava ausente e as ruas da região estavam mais calmas do que o normal. Tanto o meu apartamento quanto a casa em que estávamos trabalhando não ficavam muito longe da universidade. Na verdade, meu apartamento ficava a 3 minutos a pé da universidade e a casa a mais 5 minutos de carro. Portanto, por ser um bairro de estudantes, a semana foi particularmente tranquila. A primeira coisa estranha que aconteceu na semana em que estive nessa casa foi que sonhei que estava dirigindo por uma floresta escura em uma estrada de terra montanhosa e ventosa, sem luzes em lugar algum, exceto as dos faróis do meu carro. Quando comecei a descer uma colina, os faróis de repente se apagaram e tudo ficou escuro. O carro diminuiu a velocidade até parar e morreu. Eu acordei. De manhã, fui até meu carro e ele não ligava. Ele estava funcionando perfeitamente no dia anterior. Tive que chamar um técnico para consertar o carro, pois era o motor de arranque. Bem, essa foi a primeira coisa assustadora que aconteceu naquela semana. 1 ou 2 dias depois, era sexta-feira. Eu planejava voltar para a casa dos meus pais, que moravam em uma cidade menor, a cerca de 45 minutos de distância. Arrumei minhas coisas na casa grande e fui até meu apartamento para pegar o que mais precisava para o fim de semana. O trajeto entre a casa e o apartamento era, como mencionei, de apenas 5 minutos, mais ou menos. Como era inverno, já estava escuro quando saí, por volta das 7 da noite. Quando estava saindo de casa, notei no espelho retrovisor que os faróis do carro atrás de mim estavam me seguindo bem de perto. Quando virei, ele virou. Naquela época, eu era cautelosa, mas não em excesso. Cautelosa o suficiente para perceber, em uma distância tão curta, que algo estranho estava acontecendo atrás de mim. Mas então, quando parei em um semáforo, ele não estava mais lá. Alívio, mas durou pouco. O carro estava agora ao meu lado. Olhei para a minha direita e havia um homem lá dentro, sozinho, sorrindo para mim, um pouco maníaco. Por um momento pensei, puxa, eu realmente deveria dirigir com um gorro à noite para que as pessoas não vejam que sou uma mulher pequena, de 1,62 m, com longos cabelos loiros até a cintura. Também pensei, bem, ele está na pista para virar à direita, então estou bem. Parti com o carro e os faróis estavam atrás de mim novamente. Tão perto que eu mal conseguia vê-los por cima da traseira do meu carro. Que idiota, pensei. Quem dirige assim? Graças a Deus minha curva à esquerda está chegando. Depois de mais 1 ou 2 minutos de perseguição, reduzi a velocidade, estrategicamente não dei sinal e virei bruscamente à esquerda na entrada da minha garagem. Abri os portões automáticos e entrei. Os portões se fecharam atrás de mim. Que bom, aquele drama havia acabado. Peguei algumas coisas no carro para levar comigo. E ao chegar à escada, notei que havia um homem no portão que acabara de se fechar atrás de mim. Ele ainda estava do outro lado, e eu estava na extremidade mais distante do estacionamento. Mas pude ver que era o cara do carro que estava atrás de mim. Ele estava pulando para cima e para baixo, sacudindo o portão com raiva absoluta. Bem, eu estava em segurança deste lado, então não estava completamente tomada pelo medo. Além disso,
Havia um grupo de alunos fazendo barulho nas proximidades, chegando para uma festa ou algo assim. Dirigi-me às escadas e comecei a subir do térreo para o primeiro andar. Ao contornar as escadas do primeiro andar, notei alguém correndo pelo estacionamento em direção à escada. Em retrospecto, ainda não consigo entender por que não juntei 2 mais 2. Acho que foi porque, inconscientemente, eu sabia que ali estava o grupo que estava sendo deixado entrar pelo portão de pedestres. Quando eu estava contornando a escada entre o segundo e o terceiro andares, alguém me tocou de repente. Eu me virei. O cara... Ele havia entrado como parte da pequena multidão. Ele disse alguma coisa. Respondi de forma atrevida e mandei que ele se afastasse. Depois, dei as costas a ele para continuar subindo as escadas. Eu morava no terceiro e último andar. Ele me agarrou por trás, segurou minhas costas contra seu peito com o braço esquerdo em volta do meu pescoço. Senti algo sendo pressionado contra meu lado direito. Ah, droga. Uma faca. Ele me conduziu para baixo. Lembro-me de pensar que a luz estava quebrada no nível inferior. Isso não pode acabar bem. Mas eu estava calmo. Resisti um pouco. Ele apertou o punho. Senti que não estava recebendo oxigênio suficiente. Comecei a me tornar um peso morto. Ele começou a me soltar. Eu estava na altura da virilha. Dei uma cotovelada. Ela se conectou. Ele me largou, mas se virou para me encarar. Rasgou a frente de minha blusa de botões. Então ele parou. Ele olhou para alguém atrás de mim. Alguém mais alto que ele. Seus olhos se arregalaram. Ele se virou e correu. Eu gritei. Depois também me virei para ver quem tinha vindo ajudar. Não havia ninguém lá. Mas, depois disso, as pessoas saíram de seus apartamentos. A polícia foi chamada. Essa foi a segunda vez que eles estiveram lá naquela noite. O quê? Acontece que a outra coisa estranha que aconteceu foi que meu pai já tinha chamado a polícia e eles tinham passado 1 hora antes. Minha mãe teve um pressentimento estranho durante toda a noite e ficou incomodando meu pai sem parar, dizendo que algo ruim iria acontecer comigo. Ela estava certa. No fim das contas, eles pegaram o cara. Eu o identifiquei em uma fila. Ele era um sequestrador em série na região. Ele foi acusado de atacar cerca de 14 mulheres. Uma delas havia se jogado do primeiro andar de seu apartamento para fugir dele e quebrado a perna. Semanas depois, a polícia me chamou. Antes de seu julgamento, a porta de sua cela havia sido deixada aberta. Ele havia desaparecido. Aparentemente, um trabalho interno. Alguém o ajudou. E agora eu aqui, com medo pelo resto da minha vida. Em 2014, eu estava dirigindo à noite na rodovia 81 Oklahoma. Eram cerca de 2 da manhã e eu não tinha visto outro carro por pelo menos meia hora. Eu estava em um trecho da estrada entre Chickasha e Rush Springs. Em outras palavras, eu estava no meio do nada. Ao passar por uma pequena elevação, vi um carro de cabeça para baixo na vala e um corpo deitado fora do carro. Parecia que ele estava dormindo de lado. Pisei no freio, saí do carro e corri até o homem. Toquei seu ombro e ele meio que caiu de costas. Foi então que vi que sua cabeça estava esmagada no lado esquerdo e seu abdômen estava aberto. Eu podia sentir o cheiro de uísque saindo de seu intestino. Foi horrível. Este homem não tinha pulso. Então peguei meu celular e liguei para a emergência. Dei a eles uma estimativa de onde eu estava. Eles me disseram que a ajuda mais próxima estava a 25 minutos de distância e que eu precisava esperar com os destroços até que eles chegassem lá. Que droga! Desliguei o telefone e olhei em volta. Estou sozinho em Oklahoma, a única companhia de um homem morto. Sem saber o que realmente fazer, peguei sua mão e rezei o Pai Nosso. Depois cobri seu rosto com uma camisa que estava pendurada no carro. Eu estava tremendo um pouco. Foi então que ouvi os coiotes começarem a se aproximar. Se você nunca ouviu esse som, ele é semelhante ao de crianças pequenas sendo gravemente feridas. Eles choram e gritam no que eu acho que é um grande círculo em torno de mim e desse homem. Já se passaram 15 minutos e nenhum outro carro apareceu. Eu os ouço na rodovia. Eles estão cruzando logo depois dos faróis do meu carro. Agora tenho uma decisão a tomar. Entro no carro e deixo que eles se aproximem e destruam esse homem, ou encontro algo para balançar e proteger seu corpo? Escolhi a segunda opção. Peguei a chave de roda no porta-malas e voltei para onde ele estava deitado.
Acho que estou me defendendo. Espero mais 5 minutos. Ouço eles correndo. Está muito escuro. Percebo que não estou realmente no controle da situação. Algo muito primitivo toma conta de meu cérebro, semelhante à raiva, junto com uma grande dose de medo. O que quer que fosse acontecer, eu lutaria como um macaco louco na savana. Nesse exato momento, vejo luzes de carros. Finalmente, um carro aparece, e como não poderia deixar de ser, é um Pontiac Grand Am cheio de rapazes do interior. Eles encostam e me olham, depois vem o homem morto e depois o carro. Eu digo: pessoal, aquele cara está morto e há coiotes me cercando. Eles foram até o carro e pegaram várias pistolas e 2 lanternas. Estavam preparados para o som e empolgados para matar esses bichos, embora eles fossem quase tão assustadores quanto os animais selvagens no escuro. Alguns minutos se passaram e ouvimos uma sirene ao longe, e os caras disseram: é a polícia. Eles entraram no carro e deram-o fora. Estou sozinho novamente, eu e esse pobre homem. Após 60 segundos, aparece um policial estadual, depois 2 delegados e, por fim, 3 policiais municipais de uma pequena cidade chamada Ninica. E, finalmente, uma ambulância. Eles examinaram o homem e o declararam morto. Em seguida, me fizeram pelo menos 100 perguntas. E, por fim, perguntaram se poderiam revistar meu carro em busca de drogas. Estou sóbrio há 7 anos, mas não encontraram nada e me disseram: obrigado por ficar com o acidente, pode ir embora. Fui embora e comecei a dirigir por essa estrada escura como o breu novamente. Me sinto como se estivesse em uma batalha pela minha vida, e pensando como nosso comportamento civilizado é pouco mais do que uma fina camada sobre um animal selvagem que só quer sobreviver. Uma vez eu estava bebendo tarde da noite com alguns amigos. Era em algum momento do verão de 2016. Estávamos andando pelo bairro, quando um dos meus amigos viu alguém se escondendo num arbusto. Ele apontou e nos disse para olhar para lá. Todos nós nos aproximamos para ver melhor. Nós podíamos ver o que ele estava falando, mas por pouco. Era bizarro, alguém se escondendo num arbusto na frente de uma casa. Aparentemente, quando nos aproximamos demais, um som estranho começou a vir do arbusto. Todos nós gritamos e saímos correndo. Gritamos porque era assustador, mas rimos ao mesmo tempo porque era bizarramente engraçado. E estávamos em grupo. Bem, nos despedimos e cada um foi para sua casa, assumindo que quem estava no arbusto estava apenas assustando algumas pessoas. Adormeci facilmente aquela noite, porque estava bêbado. Mas a próxima coisa que lembro foi acordar no meu quarto totalmente escuro. Eu não conseguia olhar para o relógio, porque literalmente não conseguia me mover. Eu estava com paralisia do sono. Olhei pelo quarto somente mexendo os olhos. Comecei a ouvir um som familiar, o som que ouvimos vindo daquele arbusto. Olhei diretamente para a frente, para o pé da minha cama. E o que vi foi um pesadelo. Parecia ser uma cabeça flutuante e grotesca, demoníaca e fantasmagórica. Enquanto chegava mais perto, percebi que não estava flutuando. Tinha um corpo, mas era tão escuro que se misturava à escuridão do quarto. A sua boca continuava aberta, e o som continuava a sair. Ficou a centímetros do meu rosto, quando inesperadamente desapareceu. Soltei um grito e consegui me mexer. Sentei na cama, suando e com o coração batendo depressa. Liguei a luz e conferi embaixo da minha cama. Aquela coisa tinha sumido. Mas o que eu tinha visto parecia tão real. Como se eu estivesse acordado durante. Não parecia um sonho. Contei aos meus pais no outro dia, e eles concordaram comigo que parecia ser paralisia do sono, mas eles nunca tinham ouvido alguém ver algo tão assustador.
Eu sou um grande fã quando se trata de dormir. É um momento em que você pode se fechar do mundo com seus próprios pensamentos e memória. E, para mim, até mesmo os pesadelos lhe dão uma súbita sensação de adrenalina e excitação. No entanto, eu sou cauteloso na posição em que eu durmo. Eu muitas vezes durmo do meu lado com a mão enfiada debaixo do travesseiro, mas devido a algumas lutas trágicas com o namorado da minha mãe, eu fui forçado a dormir no sofá da minha irmã. Você pode imaginar como é desconfortável mudar de uma cama de algodão quente e agradável para um sofá de couro quente e pegajoso. De qualquer maneira, de volta para a parte assustadora. Por causa dessa mudança drástica da minha cama, eu tive que dormir deitado de costas, não do meu lado habitual, porque devido ao tamanho do sofá eu fico todo torto, quando finalmente dormi depois de muito tentar. Eu acordei para o que soava como garras de cachorro descendo as escadas. Em primeiro eu assumi que era o cachorro da minha irmã. Ele pulou nas cobertas e eu podia sentir o peso empurrando para baixo. Depois de alguns minutos eu percebi que minha irmã junto com seu cachorro estava visitando meu avô por alguns dias. Eu imediatamente tento mover minha cabeça para cima, mas descobri que não conseguia. Eu estava com medo agora não podendo mover um músculo. Fechei os olhos esperando acordar pensando que ainda estava sonhando, mas quando os abri era de manhã e ouvi alguém descendo as escadas do quarto da minha irmã. Percebendo que eu ainda não podia me mover eu comecei a entrar em pânico, mas nenhuma palavra saía da minha boca. Pela forma como minha cabeça estava posicionada eu não podia ver quem entrou pela porta. Ele sentou-se e ligou a TV. Eu me lembro que era um programa de TV que minha irmã sempre assistia. Isso me acalmou um pouco esperando que minha irmã tivesse voltado enquanto eu dormia, mas o que aconteceu depois eu nunca vou esquecer. A figura que eu assumi ser minha irmã se levantou e caminhou muito lentamente em minha direção. Acorde! Dizia tão alto que doía meus ouvidos. Eu podia ouvi-lo chegando mais perto e o som de unhas arranhando as paredes. Muito rapidamente, em um piscar de olhos, ele colou seu rosto no meu. Não podia ver nada além de escuridão em seu rosto. Neste momento eu estava em lágrimas. Eu estava completamente indefeso e essa coisa estava a 3 centímetros do meu rosto, e de repente ele olhou gritando. Acorde! Uma e outra vez até que eu mal podia suportar mais disso. Segundos depois, eu saí do sofá chorando no chão. Eu senti como se tivesse ficado cara a cara com a própria morte. Depois de me orientar olhei para cima para ver que ainda estava escuro. Olhei para o meu relógio para ver que eram 2 da manhã. Liguei todas as luzes e verifiquei todos os quartos. Eu fiquei em choque quando percebi que meu computador e videogame estavam sumidos. Voltando escada abaixo eu vi que a porta dos fundos estava aberta e as pegadas enlameadas estavam espalhadas por todo o chão da cozinha. Eu acredito que aquela coisa que eu estava vendo era o meu subconsciente me dizendo que eu precisava acordar pelo fato de que estávamos sendo roubados. Mas mesmo assim preferia ter dormido sem sonhar durante o episódio. Eu sabia que havia uma coisa no meu armário. Algo realmente maligno, mas também sabia que estava sonhando e deveria enfrentar meu medo. Tentei olhar diretamente para a porta do armário, mas se eu mexesse meus olhos minha cabeça virava junto evitando que eu olhasse. Não importa o quanto eu tentasse, eu não podia olhar diretamente para ele. Acordei suando frio. No começo eu me senti realmente aliviado que tinha acabado, mas muito em breve eu percebi que não era um sonho e realmente havia algo no armário. Eu estava deitado de costas e não podia me mover. Eu não conseguia realmente ouvi-lo, mas eu podia sentir essa risada doentia dentro e através de mim me atingindo em ondas, emanando do armário. De repente, a coisa joga uma cabeça humana em mim e cai no meu peito. Até agora eu estava meio que tentando me manter calmo, aterrorizado, mas não em pânico. Bem, agora eu perdi toda a minha calma, eu não posso nem gritar.
Tudo o que posso fazer é esses grunhidos abafados. Estou me contorcendo e me esforçando, tentando balançar de um lado para o outro para tentar tirá-lo de cima de mim, mas eu não posso me mover. Isso parecia durar talvez 1 minuto ou 2 e então eu realmente acordei. Foi tão traumático que por semanas eu ficaria com medo quando acordasse, pensando que não estava realmente acordado e algo horrível poderia acontecer a qualquer momento. Ainda me dá calafrios quando penso naquela risada. A coisa é que eu nunca tinha ouvido falar de paralisia do sono ou terrores noturnos até aquele momento da minha vida. Pensei que estava ficando louco. Eu só tive paralisia do sono uma vez na minha vida, e foi aterrorizante. Eu tinha acordado de um sono profundo e estava completamente ciente de tudo. Eu podia sentir o cobertor sobre mim e a posição exata em que eu estava deitado. O que me assustou foi a presença que senti pairando sobre mim ao pé da cama. Era pesada e escura. Eu entrei em pânico e estava me esforçando ao máximo para me mover. Eu ficava pensando, eu preciso me mover, mais e mais. E eu desmaiei. Não me lembrava imediatamente do que aconteceu de manhã. A memória voltou mais tarde naquele dia. Eu discuti isso com alguns dos meus amigos de trabalho, e suas opiniões variavam de normal a paranormal. Eu estava um pouco indeciso, mas eu fiquei com medo de dormir por um tempo. Algumas semanas depois, eu estava adormecendo quando senti a presença novamente. Desta vez foi ao lado da minha cama. Eu estava de costas para ela e fiquei tenso, esperando que ela fosse embora. Levei alguns minutos para ter coragem de me virar. Quando fiz, tive uma visão muito clara dela antes de desaparecer. Era uma forma escura que quase se assemelhava a um humano, mas não era sólido o suficiente em forma. Não dormi bem o resto da noite. Contei ao meu melhor amigo sobre isso. Foi quando aprendi o que era. Sombras se alimentam de sua energia. Eles são atraídos por emoções negativas como estresse e ansiedade, que eu tinha de sobra na época. Só a vi novamente uma vez depois disso. Eu estava tentando dormir, mas ainda muito acordado. Abri meus olhos e vi-o tão claro como a outra vez antes de desaparecer novamente. Faz cerca de 1 ano desde que isso aconteceu, então acho que me livrei dela. Em 2008, Francis Scott Key Mall. Nunca esquecerei o dia em que meus instintos salvaram minha amiga. Eu tinha ido ao shopping com minha amiga de infância Sarah. Na verdade, estávamos colocando a conversa em dia. Eu nunca tive muitos amigos na escola, e no ensino médio, eu e ela nunca tivemos as mesmas aulas, e a vida fora da escola para mim era basicamente dormir. Portanto, esse era um momento tão bom quanto qualquer outro para colocarmos a conversa em dia. Sarah era baixa, pequena e magra, mas eu nunca a chamaria de frágil. Eu era um cara alto e pesado que mancava muito. Ela costumava brincar dizendo que se sentia mais segura comigo, porque eu parecia um grande urso assustador, e o fato de eu mancar me fazia parecer um durão que sempre vencia. Ela sabia que eu odiava ser visto como assustador, mas sempre me provocava, e nessa caminhada no shopping não seria diferente. Depois de cerca de 2 horas de caminhada, estávamos saindo do Hot Topic quando senti que estava sendo observado. Como se nós estivéssemos sendo observados. Finalmente, vi um cara de óculos escuros, camisa marrom, jaqueta cinza e sapatos pretos olhando para nós do outro lado do shopping. O que mais me chamou a atenção foi o fato de ele ser bem vestido, barba feita, cabelo preto curto. Tudo nele parecia ser formal, mas suas roupas pareciam ter sido tiradas do chão e vestidas. Em um primeiro momento, pensei que ele fosse um policial em trajes comuns e que eu tivesse sido mais uma vez falsamente acusado de roubo.
O dono da livraria Walden do shopping não gostava muito de mim depois que 2 anos antes eu acidentalmente estraguei os sensores de furto ao cair em cima de um deles, estupidamente distraído, conversando com outra pessoa. Mas ele nunca disse nada nem se aproximou de nós para tentar nos impedir. Decidi que queria ver o que ele realmente estava tramando e nos levei para dentro da Sears. Com certeza ele nos seguiu. Não contei a Sarah sobre ele, mas tomei uma decisão. Havia um corredor à nossa esquerda para os banheiros, perto das áreas de serviço e da sala de espera, e uns 12 metros à frente estavam os eletrônicos. Pedi a Sarah que me esperasse na área eletrônica enquanto eu ia ao banheiro. Pronto, agora eu tinha certeza de que, como havíamos passado pelo corredor, eu teria de me virar e caminhar um pouco em direção a ele e depois pelo corredor. Ele diminuiu um pouco o ritmo quando viu que estávamos nos separando. Eu o encarei quando vim em sua direção e depois virei para o corredor, fingindo olhar para o meu celular, usando-o como espelho. Ele claramente olhou para mim quando virou a cabeça, mas continuou em frente, passando pelo corredor. Virei-me para a porta do banheiro e assim que ele estava fora do campo de visão do corredor, virei-me. É a minha vez, murmurei para mim mesmo e ri um pouco. Me senti como uma criança brincando de espião. Eu tinha imaginado que esse cara poderia me notar. Então saí do corredor e fui em direção às ferramentas. A seleção de ferramentas não era separada por nenhuma parede, mas apenas pela passarela, o que me dava uma visão clara e me protegia atrás das caixas e prateleiras de ferramentas. Ele estava seguindo Sarah agora, mas ainda mantendo uma boa distância. O que me irritava nisso era que Sarah nunca teve a sensação de estar sendo observada e vigiada como eu. Na verdade, as 2 vezes em que ela olhou para ele, foi apenas quando se virou para dar uma olhada na loja. Agora eu precisava saber, mas não ia fazer uma cena, pelo menos era o que eu pensava. Fui até as ferramentas, Sarah me viu chegando e se juntou a mim. Voltamos para o shopping e nos dirigimos para a saída do shopping. Sarah começou a me perguntar por que não estávamos indo para nossos carros, mas um simples movimento de mão meu cortou a pergunta. Caminhamos para o lado de fora, ele estava um pouco atrás de nós, então passei correndo pelos 2 conjuntos de portas, dando-lhes tempo para fechar. Caminhamos até a borda do galpão e paramos. Eu expliquei tudo enquanto fingia procurar nossos carros e depois me virei. Na área entre as portas, ele estava parado e agora não tinha como evitar que nós 2 o víssemos diretamente. Voltamos para dentro e ele havia se virado contra a parede lateral. Agora eu estava em frente a ele. "E aí, cara?" perguntei zombando de um policial, o que não era uma ideia inteligente, mas se ele fosse um policial ou mesmo segurança do shopping, teria que me chamar. Ele não olhava diretamente para nenhum de nós. "Vai dizer que roubei alguma coisa? Eu estava cuidando da minha vida. Que tal você cuidar da sua?" Agora eu estava me projetando nele, mas ele não disse nada, e mesmo tendo levantado meus braços para ele, ele não se moveu e não olhou para nenhum de nós. Abri a porta ao lado e acenei para Sarah, que parou a porta quase tocando o rosto dele. Sarah havia se apressado. Eu entrei e os segundos seguintes ficaram congelados em minha mente. Ele suspirou, quase como se estivesse aliviado por eu não o ter atingido com a porta. Entrei e andei devagar, mas ele me seguiu. No entanto, ele não havia notado que eu estava andando para trás. Dei ré em sua direção e meu braço captou a sensação de um coldre sob seu braço quando nos chocamos. Na época, no meu estado, o porte oculto por civis não era legal. Agora eu sabia que algo estava totalmente fora do lugar. Fiquei furioso, mas também tive sorte quando o segurança do shopping dobrou a esquina para a saída. "Arma! Ele está armado!" gritei. Ele se afastou de mim enquanto o segurança do shopping vinha correndo com um taser sacado. "Ela tem sorte de você ser tão chato", ele murmurou enquanto voltava para a saída e os seguranças do shopping o seguiam. Não fiquei por perto para descobrir nada. Corri para Sarah, agarrei seu pulso e saí pelo shopping em direção ao escritório da segurança. O chefe da segurança no escritório não estava exatamente entusiasmado em me ver, mas estava ciente do que havia acontecido. Aparentemente, eles estavam observando desde que entramos na Sears, e as fitas mostraram que esse homem estava seguindo Sarah desde que ela estacionou, e na verdade, só começou a tentar se esconder quando ela se encontrou comigo. Mas a parte mais absurda de tudo isso é que eles o pegaram, mas o liberaram quando ele apresentou uma identidade e um número oficial do governo. Para mim, não importa se ele era o próprio presidente,
Esse não é o tipo de comportamento que você simplesmente deixa passar. Antes de começar, devo esclarecer as coisas de praxe. Sou uma mulher de 16 anos e recentemente perguntei à minha mãe sobre isso, pois não me lembro de todos os detalhes. Quando eu tinha 3 anos, morava em Ohio e era o que chamamos de a criança feliz. Raramente chorava, sempre sorria, adorava conversar com as pessoas, etc. Eu também tinha uma aparência adorável, cabelo ruivo curto, olhos verdes. Adorava usar um vestido amarelo de bolinhas com alfinetes da Minnie Mouse. Eu também tinha uma voz estridente e aguda. Não diria que era irritante, mas com certeza dava para saber se eu estava falando e o que eu tinha a dizer. Isso é muito importante de se ter em mente. Foi em algum momento do verão, meu pai trabalhava em uma empresa de DVD antes dos dias da Netflix, então era apenas o momento mamãe e eu. Nesse dia em particular, minha mãe me levou ao shopping para fazer compras, pois ela estava esperando um bebê. E eu, sendo a criança feliz que era, fui com ela para ajudar, que era apenas correr pelas lojas, olhar os brinquedos e coisas que as crianças fazem. Quando chegamos à Gap, eu estava muito entediada e começando a ficar irritada, mas minha mãe disse que se eu me comportasse bem, poderia ir a Build-A-Bear, e para uma criança de 3 anos, aquele lugar é o paraíso. Então, decidi sentar na frente da loja e fingir ser um manequim. Minha mãe não se importou, pois não estava muito longe, e as pessoas que passavam sorriam e acenavam para mim. Isso foi até eu ver o cara assustador. Como esse shopping era organizado, havia bancos em frente a certas lojas, perto de pequenos carrinhos que vendiam coisas aleatórias e lixeiras. Bem, esse banco ficava de frente para a Gap e, normalmente, as mães se sentavam ali com carrinhos de bebê e tentavam acalmar as crianças que gritavam. Minha mãe me contou isso mais tarde, pois eu não me lembrava de nada além do resto. Mas esse cara se sentou na ponta do banco e ficou olhando diretamente para mim. Esse cara era o homem mais nojento que já vi em minha vida. Cabelo preto comprido, oleoso e mal cuidado, camisa verde escura rasgada e manchada, jeans rasgados e sujos, barba comprida e oleosa. Esse cara era nojento pra caramba. Mas eu, sendo a criança amigável de 3 anos que era, acenei e sorri para ele. Ele deu um sorriso assustador e eu me lembro de como seus dentes eram amarelos enquanto ele acenava para mim. Nesse momento, não me senti assustada ou ameaçada. Apenas pensei que um homem simpático havia sorrido para mim. Então saí da área dos manequins, literalmente não sei como se chama, e estava prestes a ir até minha mãe quando o ouvi atrás de mim. Ei, querida, qual é o seu nome? Eu me virei rapidamente e vi esse cara, agora ajoelhado na minha altura, sorrindo para mim. Me chamo Mary. É mais ou menos o que eu provavelmente disse. Prazer em conhecê-la, Mary. Quantos anos você tem? Ele perguntou, e eu, sem ver o que havia de errado com isso, disse-lhe minha idade. Uau, 3? Isso é muito legal. Diga, você gosta de doces? Agora que estou mais velha, eu realmente fico boquiaberta ao saber que esse cara estava usando todo o truque dos doces e que eu estava realmente caindo nessa. Sim, gosto de chocolate, balas de goma e pirulitos. Novamente, não me lembro palavra por palavra do que eu disse, mas foi mais ou menos assim. Ah, é mesmo? Eu também. A loja de doces tem um monte de ursinhos de goma. Por que você não vem comigo e escolhe todos os doces que quiser? Foi então que ele se levantou e estendeu a mão para mim, e eu, inocente, peguei sua mão com prazer e comecei a pular animadamente. Mas, assim que minha mão estava na dele, meu coração se afundou e minha empolgação morreu imediatamente. Esse cara começou a me arrastar pela mão, até que ouvi a melhor coisa que eu poderia ouvir naquele momento. Ei, desgraçado, sai de perto da minha filha! Minha mãe gritou, e nesse momento, acho que literalmente todas as cabeças se voltaram para ela. Nunca vi minha mãe tão irritada e pronta para matar em toda a minha vida, mas naquele momento ela entrou no modo mãe-urso. Minha mãe me disse que o homem olhou para mim, olhou de volta para minha mãe antes de soltar minha mão e sair correndo da loja. Minha mãe literalmente correu até mim e me puxou para o abraço mais apertado que uma mulher grávida pode dar. E nesse momento, os seguranças chegaram e começaram a revistar todo o shopping. Mas, a essa altura, ele já tinha ido embora. Isso aconteceu literalmente esta semana.
e ainda me assusta. Eu e minha família estávamos de férias e estávamos fazendo compras de roupas no shopping. Como já tínhamos dirigido por um bom tempo, decidimos parar nos banheiros. Como de costume, os banheiros femininos têm fila, enquanto os masculinos não têm fila. Então, eu e minha mãe estávamos esperando na fila, enquanto meu irmão mais novo tinha entrado, terminado e saído para esperar. Meu irmão ficou do lado de fora sozinho por cerca de 5 minutos. Ele tem 15 anos, então isso não é problema algum. Quando saímos, estávamos todos indo para outra loja, quando ouvimos um homem gritando com meu irmão de forma agressiva. Todos nós nos viramos e o homem estava cutucando meu irmão no peito, ficando de frente para ele e gritando coisas como: "Você precisa tirar essa porcaria do seu celular" e "Você é um doente". Visivelmente meu irmão estava confuso, e como ele é o cara mais doce que você poderia conhecer, eu e minha mãe sabíamos que, seja lá do que esse cara o estivesse acusando, ele tinha algo errado. Por fim, conseguimos que o cara se acalmasse e explicasse o que estava acontecendo. Ele começa a falar sobre como esse jogo que ele está jogando me machuca e está causando danos. Ele é um doente. Foi aí que minha mãe entrou em cena para tentar descobrir que jogo era aquele e o que ele estava fazendo. O cara não podia nos dizer, o que era o primeiro sinal de alerta, e foi aí que o encontro começou a passar de assustador para enervante, porque ele não pode nos dizer qual é o jogo que o está prejudicando, ou nos dizer qualquer coisa sobre ele. Ele começa a puxar as pernas da calça e nos mostra as pernas, apontando para elas e dizendo: "É isso que pessoas como você fizeram comigo. Eu tento mostrar para os médicos, mas eles sempre me mandam para a psiquiatria." O fato é que não havia nada de errado com as pernas desse homem. Eram pernas de aparência normal, sem nenhum sinal de dano ou lesão, como esse homem estava dizendo. Eu e minha mãe olhamos um para o outro com um olhar do tipo: "Você também está vendo isso?" Pois achamos que estávamos perdendo algo importante. Ele então começou a quase nos ameaçar. "Eu poderia ter um martelo e atacar vocês agora mesmo. Na verdade, eu deveria por causa do que vocês fizeram comigo." Ele gesticulou fingindo bater no rosto do meu irmão com um martelo durante a maior parte do tempo. Por fim, conseguimos sair pedindo desculpas e nos afastando rapidamente. Parecia que o fato de concordarmos com as acusações desse cara faria com que ele parasse de nos assediar. Fiquei muito triste porque, obviamente, esse homem precisava de ajuda que não estava recebendo, e isso deixou meu irmão um pouco apavorado com a ideia de frequentar qualquer lugar sem nós por perto. Fico imaginando se as próximas pessoas que esse homem encontrar vão ter a mesma sorte de sair ilesas como nós.